Mas é muito importante que vocês saibam quando eu passo uma receita que, por exemplo, precisa usar a forma, é importante que vocês usem a forma sim. E não façam aquela mesma receita enroladinha numa forma grande. Principalmente para pães sem glúten, é muito importante que tenha essa contenção para as massas, tá? Então, a forma, ela vai formar a contenção correta, vai espalhar o calor de forma uniforme e vai fazer com que, por causa daquela contenção e do aquecimento do calor, né, ser espalhado de forma uniforme, ela cresça. O pão vai ter força, né, para crescer se tiver na forma. Se não tiver essa contenção, ele vai espalhar, vai ficar baixinho e embatumado. Ou então, se a forma for muito grande também para o tamanho daquela receita, ele também não vai crescer o suficiente, tá bom? Então é muito importante que quando você veja que se na receita fala faça na forma de bolo inglês, é na forma de bolo inglês. Não faça em formas redondas. Eu participo de um grupo no Facebook que chama Sem Glúten, Sem Lactose, que a galera pega umas receitas de pão assim de forma e faz na forma redonda e fica muito brava porque deu errado, porque fica aquele negócio achatado assim, né? A receita foi desenvolvida para crescer para cima dentro de uma forma, né, de contenção. Se você coloca ela muito espalhada, ele não vai ter força. Não pense que aquele pão, principalmente o sem glúten, que foi feito para ser daquele tamanho e crescer para cima, se você colocar numa forma baixa de bolo, ele vai crescer e ficar aquele pãozão redondo, assim, tipo artesanal. Jamais. Isso não vai acontecer. Ele não tem, gente, a mesma força, tá? Nenhuma receita sem glúten, e é literalmente força mesmo, né? A rede fibrosa formada pelo psyllium e pela goma xantana, pela chia ou pela linhaça, ela não tem a mesma força do glúten. O que acontece? Por que não cresce? Começa a fermentar ali dentro, né? E aí, o que acontece? O ar, né, começa a fermentar, começa a soltar aquelas bolhas de ar. O glúten, ele vai fazendo isso aqui, ó. Estica, 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 estica. Sabe aqueles pães, assim, tipo, aqueles pães tipo italiano, ciabatta, que você corta até aquelas bolhas de ar deste tamanho, assim, né? Assim, que você fala, nossa... Ou seja, aquilo lá, o glúten, ele foi expandindo, né? Tipo, o pão foi expandindo, o glúten super forte, segurou todo aquele ar ali, o pão ficou deste tamanho, né? Com casca. A chia, linhaça, psyllium e goma xantana, mesmo que você coloque todos juntos e misturados, ele não tem. Ele começa a crescer assim, ó, chega num certo ponto que ele estoura e vaza o ar. Puf, estoura, vaza o ar. Estoura, vaza o ar. Então é isso que acontece. E aí, tipo, ele tá quase lá, tá, estoura, baixa. Tá quase lá, estoura, baixa. Aí é quando o pão fica duro, pesado, embatumado, famoso pão tijolão, né?